Humberto, Guarani e Coritiba estão com a mesma pontuação ali, dividindo ali nona, 10ª posição. Só que dá para ver dois sentimentos diferentes. Aqui há um clima de decepção, de frustração pelo momento, meio que um fim de festa, vamos dizer assim. Mas no Coritiba dá para perceber que eles ainda, pelo que dá para conversar com o pessoal da imprensa lá, até a fala dos jogadores durante a semana, que ainda há, por mais remota chance, uma expectativa de que seja possível conseguir uma arrancada final. Até o Argel, depois do jogo do Paysandu semana passada, falou: o jogo de semana que vem só vai um continuar vivo, Coritiba ou Guarani. Eu queria que você falasse se do lado de cá vocês conseguem encarar dessa forma que o Argel encara, de que ainda há uma possibilidade, por mais que remota, ou pela situação atual do time, são 5 jogos sem vencer, o time vem numa decrescente, acabou acontecendo isso, se não dá para pensar nisso nesse momento. Não, temos que pensar da mesma maneira que o nosso adversário está pensando, até porque há essa possibilidade, mas mais do que nunca, é aquilo que a gente tem pregado e tem comentado nas nossas entrevistas pré ou pós-jogo, a gente precisa voltar a ter aquela performance, o rendimento que a gente vinha tendo até o jogo contra o Vila Nova. Então, feito isso, a gente está próximo do nosso objetivo, que é vencer o adversário, e é nessa linha também que nós estamos encarando. Não podemos encarar dessa maneira, que é final de festa, que é só para cumprir tabela. Nós temos que nos agarrar com essas possibilidades que ainda são possíveis, mas entendendo que a gente precisa melhorar o nosso rendimento, tanto individual como coletivo, para que a gente possa voltar a jogar bem e a ganhar os jogos. E mais do que isso também, se caso isso não venha acontecer, o acesso, nós temos que terminar de maneira, vamos dizer assim, digna, com o maior número de vitórias possível, para que possamos projetar depois o ano de 2019. Humberto, eu gostaria que você falasse das mudanças, né? Pelo menos daquilo que a gente observou nos treinamentos, a alteração teoricamente tática do Guarani, você abrindo mão dos 3 meias e com possibilidade do Denner para fazer aquele quarto homem no meio. E com relação ao Bruno Mendes, né? É uma contusão muscular, a gente sabe que demanda tempo de recuperação. Se você, pelo fato do Guarani ter 5 jogos ainda no campeonato, se você já não conta mais com o Bruno Mendes? Não, o Mendes está começando a fazer esse processo, né, de transição. Hoje já começou a trotar. A gente está aguardando, sim. A expectativa é que ele pudesse já estar disponível contra o jogo contra o Figueirense, mas ainda é prematuro confirmar, né? Então vamos contar com ele para o próximo jogo. Provavelmente contra o Paysandu ele possa já estar apto para atuar, né? Vamos ver como que ele vai responder. E quanto às alterações, a gente optou pelo Denner. O Denner é um meia também, mas um meia com uma característica que tem um vigor físico melhor, tem uma composição melhor de setor de meio campo. Então a gente consegue agregar essas duas funções, como a gente já jogou várias vezes fora de casa, com êxito com ele, Oeste, CSA. Ele consegue ocupar e equilibrar o setor de meio de campo, e também a gente ganha esse poderio de organização e de finalização de média e longa distância, e também uma boa bola parada. Então por isso nós estamos apostando nesse atleta. Ele vinha fazendo alguns bons jogos antes de se machucar. Esperamos que ele possa nos ajudar nessa partida aí, reencontrando o seu melhor futebol e fazendo também um grande jogo. Humberto, você falou aí que não é fim de festa, que existindo a chance tem que continuar sonhando, claro. Além de continuar sonhando, você acha que é importante o time vencer lá em Curitiba para voltar a vencer? São 6 jogos que o time não venceu fora, né? Nas últimas 6 partidas fora foram 4 empates e 2 derrotas, e está 5 jogos sem vencer. De que forma você vê voltar a vencer, a volta de uma vitória aí, principalmente fora de casa, porque tem um segundo jogo fora de casa contra o Figueirense, né? É nisso que a gente tem buscado, tem nos agarrado, em função mesmo do rendimento e do bom resultado. A gente precisa voltar a vencer para dar uma resposta para nós mesmos, para os nossos torcedores, para todos que envolvem o Guarani. É claro que, até respondendo a pergunta, pegando o gancho da pergunta anterior do Carlão, nós mesmos geramos essa expectativa, muito em função daquilo que a gente vinha apresentando e ter conseguido essa pontuação antes, né? Mas como eu sempre falei, é muito pouco para quem trabalha no Guarani, dessa maneira que a gente tem encarado. É claro, essa expectativa também, em detrimento daquilo que a gente realizou dentro de campo em termos de rendimento, em termos de resultado, acabou diminuindo, né, essa expectativa. Mas como a equipe adversária também está lutando, está sonhando em busca dessa pontuação, até porque tem alguns jogos de confronto, nós temos que agarrar a essa matemática, mas mais do que a matemática, nós mesmos dar uma resposta para nós mesmos, porque essa não é a imagem
e que a gente quer vender para fora. Então a gente tem muito a dar para oferecer, precisamos retomar o caminho da vitória e do bom rendimento que tem nos faltado nesses últimos jogos. Bart, você falou do Denner aí, queria que você falasse um pouco mais especificamente das outras duas novidades no time, o Jefferson Nem, que já foi titular e agora recupera a condição, e do Poveda, né, que é um menino que na base sempre fez muitos gols, tem recebido chances com você principalmente aí, são 7 jogos que ele já fez, sempre entrando no segundo tempo. Você falasse dessa oportunidade também para o menino que é formado aqui, vai ter talvez a chance de ouro da vida dele. Sim, é a oportunidade para ele, como a gente vem trabalhando, é claro que ele tem buscado o seu espaço, tem treinado bem, a gente tem procurado inserir ele a cada momento e hoje está tendo essa oportunidade, né? Então por isso que já desde o início da semana a gente procurou conversar com ele para dar essa confiança, mostrando que ele queria como titular. Então esperamos que ele possa fazer um grande jogo, um atleta que conhece muito bem a casa, então esperamos que ele possa fazer um grande jogo e nos ajude aí com uma boa atuação. Quanto ao Jefferson Nem, um atleta também que tem um jogo entre linhas, tem um pouco de profundidade também, um jogador com uma maior velocidade, então a gente opta por ele também para que a gente possa ter esse jogo equilibrado no setor de meio campo, mas com uma transição um pouco mais veloz, para que a gente possa gerar um desequilíbrio também ao sistema defensivo do Curitiba e consequentemente chegamos ao gol, que é o nosso objetivo para sair de lá com a vitória. Humberto, eu acho que enfrentar o Curitiba nessa situação por si só, né, para o Guarani já é fator motivacional. O Guarani tem condições e até assistir alguns jogos do Curitiba, não existe uma disparidade muito grande envolvendo as duas equipes, e pelo fato do jogo ser fora de casa, aquela teórica pressão que o Guarani viveu nos jogos aqui, pode facilitar, pode deixar o atleta mais leve para conquistar o resultado? O que eu tenho pregado para eles, Marquinhos, é justamente para que eles possam fazer aquilo que eles treinam. Se a gente levar o que a gente treina, vocês que nos acompanham, ver a qualidade do trabalho, do treinamento e aquilo que eles empregam no dia a dia. Então, se a gente conseguir transportar isso para dentro do jogo, vai ser um facilitador para a gente atingir nosso objetivo. É claro que tem esse aspecto também, o adversário requer também, as duas equipes necessitam somente da vitória para continuar matematicamente sonhando. É claro que você não vai ganhar de qualquer maneira, então nós temos que saber explorar também essa ansiedade, essa necessidade do adversário de se expor por estar jogando dentro de casa, mas também a gente não pode abrir mão de jogar o futebol que a gente vinha apresentando. Nós temos que ir lá, marcar alto, marcar com pressão também, quando tiver a posse de bola, jogar com qualidade, com velocidade, para ter um desequilíbrio, um desconforto, para gerar um desequilíbrio, um desconforto para o adversário, para que você possa, em determinado momento do jogo, maior número da partida, você possa ter o controle e você seja incisivo para concluir em gols com eficiência, para sair de lá com essa vitória, que é em busca disso que nós vamos. O Marquinhos falou sobre deixar os jogadores leves, deu para perceber que o Rachão, o coletivo, estava um ambiente leve, né? Até o Fumagalli pôs as chuteiras ali, foi a campo. De que forma você, aproveitando o gancho, você vê a importância de manter o ambiente leve e ter a presença do Fumagalli aí com os jogadores, um cara que é ídolo aí, por exemplo? Quando a gente tem essa possibilidade, né? Sempre que a gente oferece o recreativo, né? Às vezes a gente precisa pontuar alguma situação ou outra, então a gente vai fazer algum trabalho voltado à partida. Hoje, como a gente tinha feito toda essa execução, já estava definida a equipe, a gente fez as bolas paradas ontem também. Hoje também é um momento para você tirar um peso um pouco do atleta, para que ele possa não somente receber informações, também deixar ele num período ali. E como de costume, quando a gente tem esse recreativo, todos os membros da comissão, todo mundo está convidado a participar. Hoje estava o doutor, estava o Rafinha, o Fernando, fisiologista, o Fumagalli. Então a gente abre essa possibilidade também para poder ter mais essa integração em relação a membros de comissão com atletas. Mas o mais importante é o nosso foco para o Curitiba, para que a gente possa ir lá, voltar a jogar bem. Essa é a minha briga constante, em detrimento a números, em forma de treinamento que a gente tem procurado executar, para que a gente possa voltar bem, construir lá de trás com maior velocidade, maior posse de bola, maior controle do jogo, ter uma penetração na última parte do campo com perspectiva de gol, tanto pelo lado direito, pelo esquerdo, por dentro, as combinações pelos corredores. Então, em busca disso que a gente tem tido, as retomadas no campo ofensivo, roubar mais bolas no campo ofensivo, ter uma dinâmica maior dentro do jogo. Então, em função disso que a gente está precisando evoluir, por isso nós trabalhamos dessa maneira na semana, e esperando no jogo de amanhã a gente possa transportar tudo que foi trabalhado para esse jogo, que com certeza, como eu falei já em outra oportunidade, ninguém desaprendeu a jogar futebol.
Em vários momentos, esses atletas mesmo provaram a sua capacidade, os seus valores. Então, em busca disso que nós vamos, porque possamos mostrar os nossos valores novamente contra o Curitiba, um adversário com um poder de investimento muito grande, com muita qualidade também, um clube muito grande também no cenário nacional. Então, é um grande jogo para que a gente possa mostrar os nossos valores novamente e provar que aqui ninguém desaprendeu a jogar futebol. Tem que ter essa alegria, né? Tem que levar essa alegria para lá também. Né? Sim, o futebol sem alegria tem as suas responsabilidades, é ser alegre, não é ser desleixado. Então é ter alegria, ter ousadia, ter comprometimento, ter responsabilidade. O futebol ele é linkado com esses segmentos aí para que você possa ter uma boa atuação. Humberto, a prioridade de vocês ainda é a Série B, mas hoje é 2 de novembro e provavelmente daqui 2 meses o Guarani, se não antes, vai estar se reapresentando para pensar no Campeonato Paulista do ano que vem. Em cima disso, eu queria saber se já houve alguma conversa sua com o Luciano, com a diretoria, sobre planejamento, uma conversa, vamos dizer assim, mais incisiva sobre planejamento para o ano que vem, ou até por conta desse imbróglio que envolve a cogestão. A gente não sabe qual das duas empresas, se é que uma delas vai tocar o futebol, isso só deve ser resolvido dia 26, se isso ainda atrapalha, ainda não houve essa conversa, vamos dizer assim, mais grande, principal sobre o planejamento para o ano que vem. Sim, já houve essa conversa, conversamos com o presidente já uns 15 dias atrás, pedindo justamente isso, aqueles atletas que a gente tem muito atleta que o contrato se encerra agora no final da competição, outros que estão no mercado que possam vir para agregar, para ter uma equipe forte. A gente sabe da importância do Campeonato Paulista, são 5 anos que o Guarani não participa. Ficou 5 anos na Série B, né? Então na Série A2, é um campeonato muito difícil, com todas as equipes que vêm forte, então você tem que se preparar bem. Tem a questão também de uma boa preparação, uma boa pré-temporada. Então, em busca disso também, a gente tem conversado. É claro que essa questão política que envolve, a gente não tem como esconder, tá às claras para todos. Então, tem essa definição para ver para qual lado que vai, ou se mantém da mesma maneira. Mas independente de qualquer circunstância, se vai manter da mesma forma, se vai ser de um lado ou de outro, nós como profissionais, nós temos que primeiro atender também esse pedido que foi feito pelo presidente, mas nós também temos que passar, eu encaro dessa maneira, passar os relatórios, características, o que cada atleta ofereceu e contribuiu dentro do ano do Guarani, e aquelas carências que possivelmente você precisa ir ao mercado para poder ter uma equipe forte, para entrar forte, brigando por uma classificação, depois para você brigar aí por coisa maior dentro da competição, que é dessa maneira que eu vejo que o Guarani tem que entrar em todas as competições. Humberto, essa semana alguns jogadores foram perguntados, até por conta da questão da parceria, se seria parceria A ou parceria B, e se essa indefinição sobre o futebol do Guarani teria entrado dentro do vestiário por conta dessa queda de produção. O próprio Rondinelli falou que isso atrapalha, o Ricardinho talvez um pouco mais polido, mas também entendeu que isso de repente foi ruim. Gostaria de saber a sua opinião, Humberto. Marquinhos, com o avanço que a gente tem hoje, os acessos que a gente tem a todo veículo de comunicação, é inegável, até porque nós convivemos aqui dentro também. Então você tem duas ferramentas aí de informações, a sua vivência, que todo mundo, por mais que você consiga blindar, lá atrás vocês já me fizeram essa pergunta, da minha parte a gente tenta blindar o máximo possível, mas chega um momento que isso fica notório, fica muito mais visível. É claro que não tem como esconder, e claro, cada um reage de uma forma, uns absorve mais, se retrai mais, gera uma indefinição, uma interrogação maior na sua cabeça, até porque é final de competição, como eu falei, muitos atletas não têm um contrato estendido, uns não sabem para onde vai, outros para se vai ficar ou não, gera essa interrogação na cabeça de cada atleta. Como eu falei, cada um reage de uma maneira, outros domina no peito e segue, outros sente mais esse golpe. A gente tem um grupo jovem, então a gente tem procurado blindar, tirar o maior foco possível, mas com a fala de um ou de outro, é claro que para uns acabou interferindo, incomodando mais do que o outro. Então nós temos que focar mais no campo, como eu falei, voltar a melhorar, mas é inegável que esse tipo de situação, no momento que a gente vivencia a competição, tem um peso também. Então nós temos que
que também entender a resposta de cada atleta em função disso que aconteceu, que vem acontecendo dentro do Guarani, nesse momento de indefinição. Beleza? Valeu, professor. Roberto, pode ser, Gabriel? Agora.